Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Videocast Transporte Moderno. Antes de apresentar, de revelar para vocês qual vai ser a pauta de hoje, aquele recadinho de sempre. Pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, do Videocast, e também de seguir a Transporte Moderno nas redes sociais da OTM Editora, porque assim vocês ficam sempre bem informados e informadas sobre tudo o que ocorre no setor de transporte. Hoje estamos aqui com uma representante muito ilustre de uma transportadora bastante tradicional e vamos falar o que está ocorrendo aí na gestão, né, frente ao cenário atual de transporte, que é um desafio, todos vocês sabem. Estamos aqui com Joyce Bessa, da Transjordano, ela que é diretora de planejamento e gestão. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Aline. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e com a Transporte Moderno. E é um bate-papo, né? Espero contribuir aí para que o setor de transporte melhore cada vez mais. É isso aí. É isso aí. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu que agradeço. E aí, Joyce, como é que tá esse ano aí de cenário um pouco complicado, com essa questão de taxa de juros, os custos mais altos, até para investir, né? Como é que a Transjordano tem se organizado nesse cenário? É um cenário desafiador, né? Estamos vendo taxas de juros muito elevadas, uma das maiores que já tivemos no nosso país. A Transjordano tem uma característica muito pelo nosso fundador, que é o João Bessa, de sermos muito agressivos e muito corajosos, né? Antes de entrar aqui, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Então, esse é um legado que a gente traz do nosso presidente, de sempre investir em crises e de que crises são oportunidades. Então, os nossos investimentos nesse ano, eles continuaram. Claro que, por exemplo, tivemos no primeiro trimestre, não vamos investir no primeiro trimestre, vamos esperar um pouquinho. E aí agora a gente já está vendo que está melhor e continuamos a fazer o nosso investimento. Nesse momento de algum cenário econômico global, né? Não só Brasil, mas global, muito afetado, a gente espera algum momento e vai continuar os nossos investimentos. Ou seja, esse ano, todos os investimentos que nós estávamos pensando em fazer, nós vamos concretizar. Nós trabalhamos muito com algumas outras alternativas, né? As transportadoras ficam muito presas no Selic e dá para explorar alguns outros tipos de financiamentos. Então, a gente também trabalha nisso. Mas me explica, quais financiamentos, então? A gente pode trabalhar no TLP, a gente pode trabalhar no swap. Claro que são investimentos que você tem que ter um rating do seu banco e tem que ter um financeiro muito bem trabalhado para que você tenha acesso a isso. Não adianta uma transportadora que tem 5, 10 caminhões querer acessar essa linha, porque ela não vai conseguir, né? Nada a impede. É mais para um grande frotista. Para um grande frotista, mas tem que ter uma análise financeira muito grande. Eu sempre costumo falar que às vezes as empresas pensam, né? Ah, não, meu gerente de banco me ofereceu isso, eu vou fazer. Avalie bem, procure as outras oportunidades, porque tem muita coisa aí um pouco diferente. Tá, então o porte de vocês, a estrutura permite que vocês vão para esse caminho, mas também tem muitos grandes transportadores que mesmo assim colocam o pé no freio, vocês não colocaram. Me conta qual é o planejamento então para o ano, o que vocês tinham planejado de investimento, quantos caminhões, quantos vocês já renovaram, até o final do ano vai ser quanto? Nós já fizemos um investimento de 90 caminhões para esse ano, já acabou esse investimento, já concretizamos. E nós devemos aí expandir, eu acho, em mais ou menos uns 150 caminhões. Expandir e renovação de frota. Nós somos umas transportadoras que fazemos renovação de frota todos os anos. Ah, são todos os anos. Todos os anos. A nossa idade média de frota hoje é de 1,3 anos. É, abaixo que é 3 anos, né, geralmente. Então, esse é um movimento que nós fazemos, acreditamos em tudo isso e, claro, nos consolidamos e nos preparamos para que a gente tenha todo esse arcabouço aí financeiro para que a gente consiga continuar. Tá. Bom, vocês também são amparados por segmentos que estão indo muito bem, né? A gente tem o agronegócio que você estava me contando, que representa 20% aí da movimentação da empresa, né? Então, com o agronegócio, 322 milhões, né? A safra desse ano, né? É recorde. Então, isso ajuda um pouco, né, Joyce? Sim.
Hoje a Transjordano é líder em combustíveis, tem 20% de agro. A gente já está com uma filial em Rondonópolis, exatamente para que a gente conseguisse expandir o nosso volume de agro. Então a gente já está operando em 20%. E claro, né, safra recorde ajuda todo mundo. Tem também os seus muitos desafios. A gente tem muito tempo aí parado por conta de carga e descarga. Não preciso nem dizer, todo Sim. mundo já vê na televisão, né? Então, esse ano, vocês também sentimos, Vocês sentiram? sim, também sentimos. Claro que a gente faz toda uma parte tecnológica para entender onde tem menos gargalo, onde tem mais gargalo, apoio e reuniões constantes com os clientes para entender quanto tempo de carga, quanto tempo de descarga, o transit time, T1, T2, T3, a gente tem vários controles internos para fazer reuniões logísticas mesmo com os nossos clientes para que a gente melhore esse tempo. Então, tem uma parte tecnológica aí de gestão muito forte para que a gente consiga, mas claro, uma super safra com certeza também ajuda no crescimento da nossa empresa. Para além do agronegócio, quais os outros setores que estão ajudando a mitigar um pouco o cenário? O combustível hoje, ele acaba não nos ajudando tanto assim, porque a gente tem esses problemas de exportação, combustível da Rússia, como tá, como não tá, mas todo mundo precisa entregar algo em algum lugar, né? Então, o motorista tá aí, 7 das 10 coisas que a gente tem aqui, 7 são transportadas por mudar o rodoviário. E desse mudar o rodoviário, 90% exige o combustível. Então, acho que esse cenário, esse crescimento do Brasil aí, que pode chegar num PIB de 2%, também nos ajuda em relação a isso. Então vocês estão em setores aí estratégicos, Sim. Né? Mas a gente tem uma outra questão que também é uma preocupação e você em outras entrevistas comentou comigo, que é a falta de motoristas, né? Sim. E aí, compartilha com a gente qual tem sido a estratégia da Transjordano para fidelizar esses motoristas, para não passar por esse problema de faltar mão de obra. Qual que é a receita? Acho que não tem receita, né? Tem algumas coisas. Primeiro, quando eu sento em mesas de transportadores e eu vejo algum transportador reclamando de motorista, eu já falo, gente, isso aqui já não está certo. Não reclame, né? O fator limitante de uma transportadora se chama motorista. Se você não trata a sua mão de obra principal e não valoriza, você vai ter problema. Você vai perder? Você vai perder e você não vai ter. Então, a gente faz um trabalho muito grande de atração e um trabalho muito grande de retenção. E como que é esse trabalho de atração? Atração, a gente usa muito rede social, muitas redes sociais divulgando o que a gente faz. Então, por exemplo, acabei de falar lá, por exemplo, a gente faz a Corrida Transjordano, que vai acontecer esse ano e foi um sucesso. Isso a gente divulga. Pode ser que um motorista que seja corredor se sente atrativo por aquilo e fala, poxa, tô aqui numa transportadora Y que não tem nada disso, aquela dali tem. Nós temos um trabalho de mindfulness, nós temos a nossa diretora de saúde mental e bem-estar. Mindfulness é um tipo de meditação para os nossos motoristas e para todos os nossos colaboradores. Vocês apresentaram esse case? Apresentamos, nós ganhamos no prêmio de sustentabilidade. Eu estava sim. lá, muito legal essa iniciativa. Então, a gente já ajudou muitos motoristas com isso, muitos, assim, de motoristas dizerem, olha, você está conseguindo ajudar a minha esposa, você está conseguindo me ajudar a minha família. E tem um caso que eu vou contar rapidinho. Pode contar. Um motorista nosso que ele falou, seu Aparecido, ele é o máximo. Ele é Seu Aparecido. Seu Aparecido, ele é o máximo. E aí ele disse, olha, eu fiz o curso e eu entendi que o problema era eu, porque eu já estava indo para a 4ª esposa. E eu achava que o problema era sempre a esposa. E aí ele falou, o problema sou eu. Então ele fez algumas mudanças, né, para que conseguisse. Um outro motorista nosso, ele tem asma e ele falou que antes dele acordou, ele já ia na bombinha. E agora não mais. Ele acorda, medita, ele respira, ele entende se realmente ele vai precisar daquela bombinha naquele dia ou não. Então são pequenos hábitos, Aline, que nós conseguimos colocar na vida desses motoristas. E você fala, poxa, mas motorista não vai fazer meditação. Não julguem a capacidade de qualquer pessoa, e motorista é muito especial e é muito inteligente. E eles se apaixonaram por aquilo. Claro que tem uns que falam isso é bobeira. Então, aqueles que realmente falam eu quero participar disso, eles fizeram mudança na vida. Então, imagina... Significativo. Então, imagina que nós, como transportadora, conseguimos fazer uma mudança na vida desse motorista. Isso é uma retenção clara.
Retenção, e quando você fala em atração, você atrai os mais jovens, né? Sim. Tem um levantamento que diz que os motoristas jovens não têm interesse mais na profissão. Isso é um problema, né, Joyce? Porque você tem caminhões muito tecnológicos, né? A tecnologia vindo aí, e os jovens não têm essa atração mais pela profissão, né? Como trabalhar isso? Rede social é pronto. E a gente tem um indicador que a gente mede isso, que é a idade média dos nossos motoristas ano a ano. Qual que é a idade média lá? 27 agora. Nossa. É. E vocês conseguiram baixar por conta de... Que interessante, disso, conta melhor. Não foi só isso. O maior incentivador que nós conseguimos baixar isso foi pegar motoristas que tinham menos tempo de experiência. Já disse aqui, a gente transporta produtos perigosos, né? O maior volume nosso é produtos perigosos. Ou seja, os motoristas que trabalham com a gente são os melhores dos melhores dos melhores. E eu digo isso com muito orgulho. Tem gente que vai ficar brava, mas tá tudo bem. E então eles precisam de ter muita experiência. E eles já ganham 30% a mais por conta da periculosidade. Então eles também têm um nível de renda maior. E nós conversamos com alguns clientes nossos porque muitas mulheres queriam entrar e não tinham experiência. E muitos jovens queriam entrar e não tinham experiência. Isso é um impeditivo, né? Era um impeditivo. Né? Na verdade. Mas né? no nosso caso era porque a gente conseguiu chamar os nossos clientes para a mesa. Não são todos, mas conseguimos com alguns. E fizemos um piloto. Vamos reduzir o tempo de experiência e a gente treina mais tempo. E foi um sucesso. Então a gente tem a nossa escola de motorista, que a gente abre 2 vezes no ano. Eu recebo um monte de gente querendo trabalhar com a gente, me dar oportunidade sem experiência. Então calma, porque a gente tem 2 vezes no ano isso. E aí a gente consegue trazer. E quem vem? Pessoas mais jovens e mulheres. Ou seja, não é na questão do jovem, a gente vai entrar nessa parte das mulheres. Nunca foi uma questão que o jovem não quer. Acho que tem um misto. Tem um misto. Acho que tem um misto do jovem que não quer e o jovem que não tem oportunidade. Aí vocês viram oportunidade nessa parte de quem queria, mas é isso? É isso. E aí a gente traz esse profissional para dentro, essa profissional para dentro, e aí a gente faz um treinamento ao invés de ser 15 dias, que hoje é o nosso treinamento de uma semana teórica e uma semana prática, nós fazemos 15 dias, são 20 dias 20 dias no prático e uma semana e meia no teórico. Então a gente aumenta isso para 30 dias. Então tem uma parte da transportadora de investimento e dedicação. Então por isso que eu falo, existe um problema de falta de motorista? Existe, ele está aí e ele vai existir. Você como gestora, você como liderança, você como transportadora, você vai sentar na mesa e chorar? Ou você vai sentar na mesa e começar a pensar no que você pode fazer diferente para ser atrativo? No final é uma questão de gestão, né? Então a gente trabalha muito forte redes sociais com eles. A gente trabalha muito em lives com eles. A gente tem uma live, no mínimo, mensal, onde ele assiste da boleia do caminhão. É uma live noturna não, 7h30 da noite, para dar oportunidade. E a gente entra na casa desse motorista. E aí eu digo que a gente atingiu o melhor nível de live nossa quando a gente sorteou um presente, né? A gente sempre faz sorteio de brindes. E aí uma pessoa colocou assim, uma mulher. Acho que o nome dela era Marlúcia. Eu sou a Marlúcia. Eu sou a sogra do motorista X. Aí eu falei, quando a gente chegou na sogra, minha filha, aí... porque já deu certo, né? A gente entrou na casa do motorista. Então, eu acho que é um conjunto de ações ali. Não adianta a transportadora começar a postar lindo, maravilhoso. Não adianta nada. Na hora que você vai para dentro da transportadora. E a realidade não condiz com o que você posta. E quanto tempo faz que vocês conseguiram baixar essa idade? Quanto era a idade média antes? A gente tá com esse dado. Porque segundo a Confederação Nacional do Transportador Autônomo, a idade está entre 45 e 54. Tá. Não é isso? O nosso é bem mais baixo mesmo. Por isso acho que tava 35, tá? A gente vem fazendo esse movimento há mais de 4 anos. Tá. Há mais de 4 anos para que a gente consiga ter caminhões novos geram motoristas que querem trabalhar numa frota mais nova. A média é 1 ano e meio, você falou, isso. Né? Então, um conjunto de ações, né? E aí ele começa a ver, poxa, vocês estão fazendo corrida, vocês estão fazendo mindfulness, meditação, eu também quero fazer parte disso.
E claro, né, ter uma empresa onde a gente faz o mínimo do mínimo, que é pagar em dia, Sim. ter um respeito para o motorista, isso eu nem coloco na mesa, mas é um mínimo que muita gente não tem. Por exemplo, na nossa empresa, na Transjordano, nós não temos guichê para o motorista chegar e falar numa caixinha desse tamanho. Nunca tivemos. Então, é a maneira como a gente trata os nossos colaboradores e como a gente valoriza. Qual que é o papel do motorista para a escolha dos caminhões? Porque recentemente, no lançamento de uma montadora X, eles me deram uma informação que eu achei incrível. Eles mudaram a largura do colchão, porque motorista brasileiro gosta de colchão mais molinho. E diferente do europeu, que gosta do colchão mais duro. Então, até isso, eles foram mudando para poder atender as necessidades do motorista, que hoje é um influenciador. Sim. É ele que define que caminhão ele quer dirigir, e isso também até determina se ele vai ficar ou não na transportadora, sim. dado a falta de motorista, né? Ele pode escolher, né? Como é que funciona isso na Transjordano? Hoje, a gente tem alguns critérios para que o motorista tenha um caminhão mais novo, mas sempre por meritocracia. Sempre. Tá. Não dá hoje pra gente dizer, eu gosto da marca X ou da marca Y, né? Depende muito qual caminhão você tá, qual o tipo de experiência que você tem, para qual cliente aquele caminhão tá rodando. Existem várias variáveis que a gente precisa avaliar para colocar o motorista em determinada rota e que tem um determinado veículo. Tá. Então, hoje é mais uma gestão interna. Claro que se o motorista disser, olha, eu não consigo trabalhar nesse caminhão, existe uma possibilidade da gente mudar, a gente vai estudar para ver se existe ou não. Tá? Sim, mas sempre com muita transparência, muito. Né? Uhum. E aí faz com que ele se sinta mais motivado, Sim. né? E com relação às mulheres que você tinha comentado, vocês estão atraindo, então, um número maior de mulheres? Estamos. Nessa escola que vocês têm? Conta pra gente Sim. como é esse case. Hoje a gente já tem 3,5% de mulheres. E aí quando você olha que a gente tem um raio médio de KM de 400 a 500 quilômetros, esse é o nosso raio médio. Então nós não somos aquela empresa onde o motorista vai e volta todo dia para casa. E existe um paradigma aí que é até interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Ah, sim. Essa semana eu recebi 2 mulheres lá comigo e não é a primeira vez que elas falam isso. Porque quando as empresas vão contratar mulheres, elas falam, mas tem que ter uma operação que ela volte sempre para casa. E elas falaram assim para mim, Dona Joyce, eles falam Dona Joyce, me manda para o Mato Grosso de novo que eu quero ficar lá direto. Eu falei, gente, mas descansar um pouco. Vocês não querem ficar perto de casa? Então, esse paradigma que mulher quer sempre estar em casa... Não é verdade. Não é verdade. É um mito. Na verdade, é um mix. Como a gente tem motoristas também, homens, que querem voltar para casa sempre, e como a gente também tem motoristas que querem voltar menos para casa. Mas, pelo menos, da maioria que eu conversei de mulheres, eu digo que mais de 70% querem ficar... fora de casa. Então, cada um... Interessante isso. E eu também, na minha cabeça... isso era um limitador, né, Joyce? E na minha cabeça, elas também... Na minha também, você então, que tá me falando agora. Tô te falando, eu tive com 2 essa semana. E elas falaram pra mim, eu falei, gente... E muitas transportadoras, muitas vezes, não contratam achando que querem... Que ela não vai querer ficar que fora. ela vai e volta. Então... E também não contrata por conta dessa capacitação, né? Capacitação... Qual que é a principal dificuldade, na sua visão, para que uma mulher seja uma motorista de caminhão? A chance dela ter uma experiência. Falta de chance. Falta de chance para ela ter uma experiência. Ainda existe esse preconceito. Ainda existe muito. São pouquíssimas transportadoras que dão. No nosso caso, por exemplo, a gente conseguiu construir isso através da escola. Porque a gente não tem truque, a gente não tem toco, a gente não tem van, não temos. Então eu sempre falo para essas mulheres, né? Eu sou embaixadora do curso de formação de mulheres profissionais do transporte de carga na FABET, que é uma instituição muito renomada aqui em São Paulo. E quando eu vou lá, você podia ir lá um dia comigo, o Transporte Moderno é um convite para vocês. Estaremos lá. Vamos. Ótimo, é vamos assim, sim. É maravilhoso. E aí tento ir toda vez que tem turma. Nem sempre eu consigo, mas quando eu não consigo, alguém do nosso time vai para conversar um pouco com essas mulheres, Aline, e explicar para elas. E eu digo muito claro, vocês estão querendo o bitrenzão do 9 eixos da Transjordano? Eu sei que ele é lindo, maravilhoso, mas não dá para chegar e sentar na janelinha. Você tem toda uma evolução, né? Você tem que passar pelo C, depois D, até chegar na categoria E, né? E muitas vezes elas não têm condição financeira.
Isso acontece muito. Muito. Que é muita mulher em situação de fragilidade social também, Sim. né, Joyce? E muitas têm que vencer, né? Tem que vencer. Eu escutei. E aí, quando eu vou nesse curso, eu sempre peço para elas falarem um pouco. Da história delas. Sim. E o que eu mais escuto é: eu tô realizando um sonho, eu tô realizando um sonho, eu tô realizando um sonho. Então, sempre falo, né? A gente vai lá, eu vou lá para doar o meu tempo, mas na verdade quem ganha é sou você. eu. Isso, completamente. Então, eu amo ir lá porque eu aprendo muito com elas. E se eu, como Joyce, diretora de uma transportadora, e a Transjordano como Transjordano, conseguir pelo menos colocar 1% a mais de brilho ou de vontade naquela mulher para que ela consiga seguir firme e persistindo, a gente já está feliz e eu já estou muito mais feliz. Então, é um trabalho contínuo. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que essa parte, né? Elas falam que elas chegam em lugares e os empresários falam: não, você é mulher, eu não quero. Mas eu falei: tá tudo bem. Agora, tá na moda, que bom que tá na moda, gente, não vamos reclamar, porque daí vocês vão ter mais oportunidade. Então, comecem ali na van, depois vai subindo, 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 e depois vocês vêm para cá. E assim elas vão alcançando. Porque aí tem que fazer a parte delas também, né? Também. De se profissionalizar e aprender. E aprender. Mas pode ser que os empresários hoje estejam começando a verificar que a mulher pode ser uma solução para essa falta, né? Sim. De motorista. Eu não tenho dúvida disso. Uma das, né? É uma das, mas é uma importante, né? Porque a gente está prestes a ter um apagão, né? E tem mulheres querendo isso. E aí tinha uma senhora que tinha, acho que 56 anos. Ela disse: eu já cuidei do meu marido, dos meus filhos, dos meus netos e dos meus pais. Agora chegou a minha vez. A minha liberdade financeira e o caminhão é um símbolo de liberdade, né? Por isso que vai ao encontro que você falou, quero ficar longe de casa, enfim. Mas aí, para além do assunto motorista, que é muito interessante, eu quero ir na FABET. Por favor. Para ouvir essas histórias. Vamos falar um pouco mais de mercado. Perspectivas para o segundo semestre. Você disse que a Transjordano, pela sua ousadia histórica, não deixou de investir, né? E tudo mais, contou o porquê, enfim. Mas o que vocês estão esperando para o segundo semestre? Esse cenário mais difícil vai impactar no crescimento que você projeta ou não, por tudo que você me contou de setores que estão puxando bem? Eu entendo que a gente deve crescer o que está no planejamento. Eu sou sempre uma pessoa otimista, então esse pode ser um problema, né? Ou mas não. Eu sou muito também baseada em dados. Então, quanto a gente já fez, quanto a gente não fez, o que... Mas já dá para ter uma ideia, né? Sim, já estamos sentindo um segundo semestre de novas oportunidades, novos bids, já está um volume maior, né? Eu sempre falo, o primeiro trimestre do ano geralmente é muito tranquilinho, o segundo trimestre começa a entrar no morno, e aí eu acho que o terceiro começa a aquecer e o quarto pega fogo, porque daí todo mundo quer fazer o que não fez no ano. Temos um cenário global muito forte acontecendo aí, que ninguém sabe ainda o que vai acontecer, e isso pode mudar tudo, mas eu acredito que isso vai se resolver da melhor maneira, sem maiores impactos. Eu nem entrei nesse assunto, Perfeito. Porque todo dia tem uma... Hoje mesmo o presidente da STF já voltou atrás Perfeito. Da decisão da prisão, né? Sim. Então, tudo isso acaba mudando, né? Então, se a gente congelar esse cenário, vamos congelar esse cenário do que está hoje. Do que está hoje, porque ele é muito instável, não dá pra gente dizer. Então, eu acredito que nós vamos ter aí um crescimento. E a gente está projetando um PIB. Planejaram? A gente está projetando um PIB de 2%, né? Sim. Então, e talvez estão dizendo que talvez possa subir ou não. Todo ano ele começa numa projeção de 1,2, 1,2 e depois sobe. Então, se esse cenário for congelado, eu imagino que isso vai subir, tá? A gente deve crescer entre 15% a 20%. O que vocês planejaram? Planejamos, sim. Que é um bom crescimento. É um bom crescimento. A gente cresce assim já faz tempo, graças a Deus, com muito trabalho. Eu lembro que você me falou. Bacana. E isso, você me contando todas essas histórias, eu sempre, quando eu entrevisto empresários do transporte ou associações, entidades, sempre vem aquela máxima: olha, tem transportador que quebra com o pátio cheio de carga, né? O que significa que carga nunca vai faltar, até mesmo porque mais de 60% transportado, da nossa riqueza transportado por caminhão. Mas a gestão, né? A gestão é a chave do negócio, né? Sim. O que você acha desse meu comentário?
Acho pertinente, né? O que eu acabei de dizer. Não adianta você pegar... Eu tenho um amigo meu do Maranhão e que ele fechou um contrato numa Selic não, vai numa taxa de 20%. Ele falou para mim, eu falei... Respirei fundo, conversei com ele. Ele falou, mas foi meu pai que fez. Eu falei, ok, tudo bem, não. Mas tem outras opções, né? Então, é a falta da gestão. Falta de gestão e falta de controles, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito... Deixa eu ver esse dado, abre aí para mim, vamos fazer conta aqui. E muitas vezes as empresas não fazem tanta conta como deveria. Muitas empresas só querem faturar. O que vale no final é seu EBITDA e o seu lucro líquido, é só a última linha. Não adianta você faturar X milhões e não sobrar nada. Talvez é melhor você faturar um pouco menos e ter uma sobra no final. Então, é um pouco de mudança aí de paradigma, que é a carga o pátio tá cheio, seu faturamento tá lá, ó, indo, e no final quanto tá dando? Então, essa parte financeira, as transportadoras precisam investir. Evoluir mais. Evoluir e investir. E análises financeiras, controles financeiros, simulações, o que eu faço aqui, o que eu não faço ali. Por que você, na sua visão, você acredita que isso ainda não evoluiu? Porque são diversas histórias, né, de transportadoras. Eu fico sempre me perguntando. Por que não, né? Talvez pode ser porque os fundadores ou as fundadoras sempre acham que sabem tudo, ou pode ser que aprendeu desse jeito, né? E foi levando. Né? Muita gente fala, né? Eu tenho pouco contato com motorista autônomo, mas o pouco que eu escuto também de transportadores. Quanto você fatura? Nossa, estou faturando tanto. E aí, de novo, quanto está sobrando, né? O transportador autônomo também tem essa mentalidade muito de não entender que ele é uma empresa sobre rodas também, né? É um gestor de unidade móvel ali. Ele tem que verificar quanto ele vai receber, a partir de qual data, né? Se ele fez um recebimento que vai ser 30 dias, 45, 15 dias, uma semana. Ele não é só um motorista. Não, imagina. E vai sobreviver quem tiver isso. O mesmo vale para as empresas transportadoras, né? Muita questão da evolução da gestão, até para fazer a gestão dessa questão de falta de motoristas. Me chamou muito a atenção esse teu ponto de vista da postura. A postura que você teve de olhar e falar, não, peraí, gente, a gente jovem não quer ser... Mas por quê, né? O que a gente pode fazer? E é interessante você ter uma pessoa jovem, né, como você à frente, para entender isso. Eu digo isso porque quando você vai na nossa escola de motorista, você vê que são pessoas mais jovens. Quando você vai num dia de recrutamento ou feirão de motorista que a gente faz, você já vê uma outra idade. Então, é muito nítido. É muito nítido. É uma questão de visão. Visualmente, você não precisa nem colocar. Visualmente. Então, nós fazemos, por exemplo, a gente começou a fazer feirão de emprego para atingir quem a gente não chama, e sim quem vem. Olha que interessante. Então, é o que eu falo, são visões diferentes de como a gente pode... E vai testando, né? Testa o negócio, não dá certo, testa de novo, muda, e assim a gente vai ajustando até o melhor momento do que a gente pode fazer. Ou seja, você sai daquela situação da vítima para quem está tentando mudar o cenário, né? Igual o transportador quando começa a reclamar, né? Eu fico louca, eu falo, gente, ok. É um vício, né? Tá todo mundo reclamando, mas tá todo mundo viajando. Tá todo mundo aqui feliz pagando as contas. Graças a Deus, tá todo mundo com saúde. A Transjordano hoje tem mais de 1.000 funcionários. Olha a nossa responsabilidade como gestão. Sim. É uma responsabilidade, Aline, enorme. A gente coloca na mesa comida para mais de 1.000 pessoas. Se a gente olhar indiretamente, são mais de 4.000 pessoas. A nossa responsabilidade é muito grande. Então, não dá para ficar brincando. A gente precisa tomar decisões muito sérias. A gente precisa fazer muitas análises. Nós precisamos ter profissionais competentes trabalhando com a gente. Né? Então, essa é a visão que a gente tem como negócio. Excelente. Eu adorei a nossa conversa. Se deixar a gente ficar falando aqui um tempão, né? Falando um tempão. Eu tô pensando aqui em várias pautas, você falando. Tem algo que você gostaria de comentar que eu não perguntei? Não, só queria dizer que acho que para todo mundo, né? Acreditem no potencial das mulheres, que eu acho que isso é um bom começo. E acredite também em você, motorista, né? Acho que o motorista hoje é muito responsável por uma transportadora também boa, ou uma transportadora que não está indo bem. E se você é um gestor de frota, ou se você é um motorista, ou se você é um dono de uma transportadora, ou analista de RH, valorizem esses motoristas.
Porque são Eles eles são que a alma do fazem negócio. o negócio acontecer e são eles que fazem das 10 coisas que a gente tem aqui, 7 chegarem. E eu acho que falta muito isso, esse olhar diferente, esse olhar de valorização para a nossa principal mão de obra, que é motorista. A gente não precisa ter um apagão geral para Não, perceberem não isso, né, precisa. Joyce? Muito obrigada, querida. Parabéns Imagina. aí, viu? Obrigada a vocês e sucesso. Sucesso. Pessoal, brigadão mais uma vez pela audiência e o recadinho no final também para vocês se inscreverem no nosso canal e acompanhar essas conversas gostosas que a gente tem aqui e também sigam a Transporte Moderno nas redes sociais da OTM Editora, tá bom? Até a próxima.